Um homem negro, ao discutir com um homem branco, o chamou de escravista cabeça branca europeia. O homem branco foi lá na delegacia e lavrou um boletim de ocorrência. A autoridade policial encaminhou os autos ao Ministério Público, que denunciou o homem negro por injúria racial, injúria significa um insulto, uma ofensa, quando alguém ofende o decoro ou a dignidade de outra pessoa em razão de características raciais, de cor, de etnia, procedência nacional. A pena prevista hoje no Código Penal é de 2 a 5 anos. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público, mas a defesa do homem impetrou um habeas corpus, argumentando que a legislação nacional ela visa a proteção de grupos vulnerabilizados historicamente, e o STJ acatou o argumento. Mas isso não significa de modo algum que pessoas brancas não possam ser vítimas de ofensas. Entenda, não existe racismo reverso, porque racismo é um fenômeno estrutural que está intimamente ligado às opressões de maiorias minorizadas, e não o contrário. O STJ, então, decidiu que não há injúria quando uma pessoa negra ofende uma pessoa branca por causa da sua cor, por causa da cor da pele. Nem imputa ela a origem europeia. Por quê? Por que o STJ decidiu assim? Porque, conforme a lei do racismo, na interpretação da lei, o juiz deve considerar tão somente como discriminatória aquelas atitudes que forem desfavoráveis a grupos minorizados, que causem vergonha, medo, exposição e que usualmente não se dispensaria um tratamento que não seria dispensado, por exemplo, a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência. O racismo ele é um fenômeno construído com base no contexto histórico do século XVII, do século XVI. Com a ascensão do capitalismo, a partir de invasões e expoliações e dominações dos povos europeus, especialmente sobre aqueles indivíduos que viviam nas Américas, na África e na Ásia, a partir daí há o racismo para justificar aquela atitude desumana em desfavor daquelas pessoas. Portanto, o racismo ele visa a hierarquia social, a inferiorizar todos aqueles que foram considerados inferiores por aqueles que se apresentavam como colonizadores, que são os homens brancos e europeus. O Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ao criar o protocolo para julgamento com perspectiva racial, ele diz que o racismo se expressa por práticas conscientes e inconscientes, resultando em desvantagens ou privilégios para um grupo seleto de pessoas e que serão adotadas interpretações do direito, ao menos devem ser adotadas interpretações, que estejam atentas às realidades concretas, especialmente aquelas pessoas quando se dê alguma decisão direcionada a pessoas afrodescendentes. O CNJ exorta a consciência racial do judiciário e exige a adoção de práticas antirracistas. O racismo, por sua vez, nega-se a reconhecer o outro como um humano igual. Após a Segunda Guerra Mundial, com sectários ainda do nazifascismo, que mirou perversamente também nos negros, foi editada a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela ONU em 21 de dezembro de 1965. A convenção foi incorporada à legislação brasileira por meio do decreto 65.810, de 69, assumindo, portanto, um caráter cogente, imperativo. Mais recentemente, o Brasil firmou ainda o compromisso de reafirmar e aperfeiçoar, previsto na Convenção Interamericana contra o Racismo e sobre a discriminação racial e diversas outras formas de racismo e de discriminação. Um manifesto contra a intolerância, que foi incorporada ao direito interno com o status da norma constitucional, que atendeu aquele quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, conforme um decreto 10.932 de 2022. Mas preste atenção, a honra de todas as pessoas é protegida pela lei, inclusive pelo tipo penal da injúria simples, que é injuriar alguém, ofender alguém, a dignidade ou decoro de alguém, que é aquele crime previsto no artigo 140 do Código Penal caput.
a cabeça do artigo. No caso citado, não houve injúria racial, mas pode ser que as ofensas caracterizem injúrias simples, né, que seria uma ação penal privada, promovida por meio de uma queixa, crime do ofendido, e não pelo Ministério Público, como foi feito nesse caso.